programa Ponto Final. Hoje trataremos sobre o racismo dentro do futebol, e para isso tenho aqui comigo o Murilo Souza, que irá me auxiliar no programa hoje. Trouxemos para a entrevista Fábio Cardoso, doutor em ciência na área de comunicação e cultura, produtor, apresentador e escritor. Ele irá nos ajudar a entender melhor sobre o tema. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar dessa atração. Muito bem, Fábio. Para começar, eu queria falar sobre a origem de tudo, né? A gente vê na Europa como um foco de casos racistas a Espanha, pelo menos muito ultimamente, contra o Vinícius Júnior. E aqui na América do Sul a gente vê um foco na Argentina, em competições de Libertadores, de Sul-Americana, enfim. Você acha que é válido afirmar, apesar de ser uma afirmação pesada, que a cultura espanhola, porque tem a questão da colonização, é uma cultura tendenciosa a ser racista? Acho que pelos últimos acontecimentos, o caminho natural seria concordar com essa afirmação. No entanto, se a gente pegar que em 2014, no Rio Grande do Sul, houve um episódio envolvendo o goleiro Aranha, à época no Santos, episódio no jogo Santos e Grêmio, que inclusive provocou a eliminação do Grêmio, a gente vai olhar que esses casos estão longe de serem isolados na Europa e mesmo aqui na América do Sul, na Argentina. No Brasil, esses episódios acontecem com alguma frequência, talvez não com a mesma visibilidade que a gente tem graças à exposição do Campeonato Espanhol, da La Liga, e nem com a Taça Libertadores, mas são episódios marcantes e bastante dramáticos para quem sofre com eles. E um certo tempo atrás, Fábio, nós tivemos, em uma entrevista coletiva, assim como o Luca disse, um dos jogadores que, pelo menos na minha opinião, acredito que o público do nosso programa concorde comigo, o Vinícius Júnior. Ele foi convocado para a seleção brasileira, foi convocado também para a entrevista coletiva de abertura, que é muito comum acontecendo na seleção brasileira, e ele foi questionado por um jornalista, sobre os fatos que ele sofreu, que vem sofrendo nos últimos anos de Real Madrid, e ele chegou a chorar. Hoje o Vinícius Júnior é um dos jogadores mais representativos pela causa, pela luta do racismo no futebol. Como você viu esse momento e o que representa de fato a atitude do Vinícius? O que poderia representar? De fato, é impossível não ter comoção pelo que aconteceu com o Vinícius Júnior, de novo, nos últimos meses, nos últimos anos, e mesmo se a gente levar em consideração o fato de que ele foi colocado, digamos, numa espécie de altar para ser o alvo desses episódios, é inegável que nenhum jogador, dá para imaginar que qualquer jogador, na verdade, resistiria a isso, o choro, por exemplo. Então, acho que, em primeiro lugar, é preciso entender que ele não é o culpado, e, na verdade, ele é a vítima. No entanto, a partir do comportamento da imprensa espanhola e dos demais torcedores dos outros clubes que não do Real Madrid, é possível identificar que eles têm uma leitura diferente a respeito desse fenômeno. Muitos deles imaginam o seguinte, que o Vinícius Júnior provoca essas situações, essa tensão, e eu acredito que vocês tenham ouvido, o público do seu programa também, que no jogo do Real Madrid contra o Bayern de Munique, teve um episódio ali, uma tensão com um atleta da Alemanha. Então, há uma visão, digamos, no mínimo deturpada por parte de certa comunidade em relação ao fato de que ele, Vinícius Júnior, age no sentido de provocar os atletas e, mais do que isso, de provocar a torcida adversária, e quando ele sofre algum tipo de chamada, algum tipo de provocação, vamos colocar essa provocação aqui, a palavra entre aspas, de volta, ele reage dessa maneira, chamando esses casos, esses episódios de racismo. Então tem uma visão, uma outra leitura do lado de lá a respeito do que tem sido praticado. Agora, o fato de ele ter sido colocado como porta-voz desse tema talvez não seja necessariamente adequado, porque o Vinícius Júnior, embora ele tenha uma representatividade muito grande junto aos jovens, pelo futebol que ele pratica,
pelo desempenho dele, sobretudo nos últimos anos. Foi um jogador decisivo na Champions League de 2022, nessa última Champions agora em 2024 também. Talvez ele não seja o atleta para ser colocado sozinho nessa posição de destaque para rebater episódios como esse. É inegável que esse atleta vai quebrar em algum momento, e eu acredito que tenha sido isso que aconteceu nessa coletiva que vocês mencionaram. Ainda sobre o Vinícius Júnior, nessa mesma coletiva, conforme ele vai respondendo as perguntas, inclusive teve até uma problemática nessa entrevista, que as perguntas eram só sobre os casos de racismo, não tinha perguntas sobre o futebol dele e etc. E ele chorou e ele foi aplaudido. Muitas pessoas acharam que foi um gesto bonito, porque está aplaudindo ele, enfim, enaltecendo ele, mas, por outra parte, uma parcela de pessoas disse que foi problemático ter aplaudido o choro do Vinícius Júnior. Eu quero ouvir a sua opinião sobre isso. É difícil avaliar qual deveria ter sido a reação do público frente a esse choro, frente à própria declaração do Vinícius Júnior, né? Acho que foi um momento inesperado. Mas é preciso destacar o seguinte, que no jogo que foi tido como uma partida para combater o racismo há alguns meses, teve um gesto racista nessa partida, né? Então, sem dúvida alguma, é um momento de tensão, para dizer o mínimo, e a avaliação do público vai sempre ser medida conforme essa intensidade do momento. Então, acredito que do ponto de vista da comoção geral, a gente nunca viveu esse momento de tanto debate acerca desse tema. E o que parece ser inegável é que ninguém compactua com atos ou com práticas racistas, pelo menos do ponto de vista público. Ainda assim, as reprimendas feitas ao Vinícius Júnior são reprimendas racistas, muitas delas, e que tem a ver com o fato de que ele é visto como um zombeteiro, um jogador que provoca os adversários, e que por esse motivo ele precisa sofrer algum tipo de represália. Então, nenhum torcedor, nenhuma nação quer ser enquadrada como racista. Isso é uma prática abominável. No entanto, há uma certa visão, ainda hoje, ela acontece não só fora, mas está bastante presente aqui no Brasil, de que dentro do campo vale tudo. É possível você utilizar, portanto, cantos homofóbicos, é possível, portanto, você entoar cantos racistas, e que está tudo bem. E as pessoas alegam que no futebol sempre foi assim, no futebol é uma espécie de espaço seguro para esse tipo de declaração. Ainda nesse assunto de tudo bem a provocação, tudo bem você fazer gestos racistas, outro jogador que é considerado muito provocativo é o Endrick, do Palmeiras, né? Um jogador muito jovem, mas recentemente teve outro caso que também dividiu muitas opiniões, que foi a comemoração dele, que ele fez um gol e comemorou imitando um gorila. Muitas pessoas disseram que era uma forma de desconstrução, para dizer, igual, por exemplo, o Palmeiras, ele adotou o apelido de porco para desconstruir a zoação em cima do Palmeiras, né? Mas outras pessoas fizeram discursos dizendo que também foi problemático, porque você dá motivo para a torcida poder fazer esse gesto sem ser considerado racismo, ou enfim, toda uma questão cultural intrínseca no racismo mesmo, histórico, de não poder fazer essa comemoração. Eu acho que é mais fácil para a gente avaliar esse tipo de conduta aqui, né, exatamente nesse espaço que a gente está hoje, porque a gente não está vivendo o calor do momento. O jogador, ele está muitas vezes reagindo à flor da pele a determinadas atitudes por parte da torcida, por calor do jogo, e o gol, que é o grande momento do futebol, permite esse extravasar. Afora isso, é preciso considerar o seguinte: o Endrick, assim como o Vinícius Júnior e demais atletas, eles não necessariamente participaram de uma formação ou de um letramento antirracista a ponto de fazer com que eles tenham consciência desses gestos e de que maneira eles deveriam agir em questões ou em situações assim. Até mesmo a parte mais significativa da nossa elite, dos nossos governantes, não sabe reagir conforme esse letramento racista, e são pessoas que
enfim, tiveram mais acesso à informação. Então, eu não estou aqui dizendo que a atitude do Endrick em si foi correta e que ela deveria ser o padrão nesse momento, mas é preciso considerar dois fatores. Primeiro, a gente está falando de um atleta que estava em campo, sofreu uma pressão muito grande, e de outro lado, um atleta que não necessariamente, aos 17 anos ainda, teve essa formação, esse letramento antirracista que permitiria, portanto, ele agir de forma mais adequada. Então, acho que aqui onde a gente está, no estúdio, fazendo essa gravação, tendo essa conversa, é mais fácil imaginar qual deveria ter sido a atitude dele. Mas, no calor do momento, talvez seria mais complexo para a gente. Desde o começo do programa, a gente vem falando muito sobre ocasiões, sobre personagens. E você tocou, né, no assunto sobre atitudes, né, enfim, de organizações, de clubes, dos próprios atletas. Como que você enxerga hoje as consequências desses atos racistas dentro do futebol? Que tipo de punições poderiam ser tomadas, ou enfim, que já vêm sendo impostas e funcionam ou não funcionam? Eu acredito que a questão da punição ela é muito delicada num país como o Brasil, porque essa punição ela nem sempre vem de uma forma oficial, ela vem muitas vezes naquilo que se acostumou a chamar nos anos recentes de cancelamento, né? Então vamos pegar o caso aí, talvez mais célebre de todos eles, que é o caso do Danilo Avelar, que foi lateral do Corinthians e que estava em recuperação, aí estava jogando videogame e cometeu uma declaração racista, né? Ele foi punido extraoficialmente, né? Porque a despeito do fato dele ter se desculpado, a despeito do fato dele ter enfim, se posicionado contra e assumido o seu erro, ele foi negociado, ele não jogou mais pelo Corinthians. Ele estava vivendo um momento de recuperação, ele ficou só o tempo do contrato de recuperação, depois ele foi vendido, foi negociado. E esse jogador, eu estou lembrando isso, porque esse jogador ele participou, ele mesmo foi buscar um tipo de letramento antirracista. Ele foi junto a uma escritora, que é o Uni Bueno, tentar entender o que ele tinha feito, por que ele tinha agido dessa forma. Então, talvez a ideia de punição, ela, enfim, devesse ser levada em conta numa outra perspectiva. Quer dizer, é preciso que se entenda por que as pessoas ainda agem desse jeito. A respeito do fato de elas saberem que se trata de uma prática absolutamente nefasta. Então, para isso, é necessário que haja algum nível de letramento. No esporte, isso é preciso. Mencionei mais cedo aqui essa ideia de que no campo de futebol vale tudo, vale dizer qualquer coisa, porque é campo de futebol, então é um espaço seguro para xingamentos de toda sorte, precisa ser tomado a partir de uma outra perspectiva, né? Não é do meu interesse tornar o futebol um espaço higienizado. No entanto, a gente precisa começar por algum lugar a transformar a sociedade em relação a essa conduta racista. E eu acredito que o momento ideal, se é que a gente pode chamar assim, tem a ver com essa mudança de comportamento, porque parte da sociedade, ao menos, não aceita mais esse tipo de declaração, esse tipo de conduta. A gente tem visto do início dos anos 2000 para cá uma escalada de reações contrárias a isso. Teve episódio do jogador grafite, o ex-jogador grafite em 2005 contra um time da Argentina. Depois você foi vendo outros episódios ao longo do tempo que foram tirando da normalização esse tipo de atitude, esse tipo de conduta. Então, a punição ela tem que existir dentro da norma legal. Agora, afora isso, a gente precisa fazer algo diferente para mudar essa imaginação. E isso tem a ver com a educação, sem dúvida. Bom, então, falando em sociedade, para finalizar, eu queria que se desse uma perspectiva. Você acha que em alguns anos, ou enfim,
em quanto tempo a gente consegue, pelo menos, diminuir consideravelmente esse comportamento, com punições, com letramento, que nem você falou. Como você acha que vai ser daqui para frente em relação aos casos racistas? Você acha que vai diminuir? Você acha que vai ser muito difícil isso acabar de vez algum dia? Eu acho que diminuir, sim, acabar totalmente, eu sou mais cético quanto a isso. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem aí exemplos e números de que a sociedade, ou parte dela pelo menos, não aceita mais esse tipo de prática, esse tipo de comentário, esse tipo de conduta. Então, por mais doloroso que isso possa parecer, esse episódio que eu mencionei do Grêmio, depois episódios com outros atletas, eles ajudaram a mostrar para as pessoas que a situação ela não pode ficar desse jeito. Então, talvez para a geração que esteja indo para o estádio agora, seja um tanto tarde demais. Uhum. Mas para as gerações que começam a ir no estádio a partir dessa nova imaginação, é possível pensar, é possível conceber uma mitigação dessas condutas, dessas práticas racistas que, como eu disse, são nefastas. Bom, muito bom. Obrigado, Fábio, pela ajuda hoje. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, não só para o público, mas para nós também. Todo mundo aqui está para aprender, quem está assistindo e a nós que estamos entrevistando. Obrigado, Murilo, pela ajuda. E esse foi o Ponto Final, o programa Ponto Final de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, temos muitos outros programas, muitos outros conteúdos sobre o racismo no futebol, tanto como podcasts, posts que você pode conferir no @Aspecto Comunicação no Instagram e em qualquer outra rede social. Bom, agradecer também a participação do professor. Assim como o Luca nos falou, foi muito enriquecedor. Enfim, pode dar suas considerações finais também. Bom, acho que queria agradecer mais uma vez o convite. É sempre importante falar desse assunto, que é um assunto delicado, difícil, mas que não pode estar à parte da nossa conversa a respeito do esporte hoje em dia. É isso, muito obrigado, ficamos por aqui.